Eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Manaim ou pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé. E mais uma vez aqui com o assunto neurociência. Da última oportunidade, nós conversamos com um especialista, um doutor em neurociência, o Ramon Lima, que trouxe as informações do estudo na neurociência, tudo aquilo que a ciência hoje ela traz de importante para o desenvolvimento humano, desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem, também até mesmo para a própria saúde humana. E continuaremos falando a respeito desse assunto, principalmente do ponto de vista espiritual. E para isso estamos aqui com alguns pastores, membros do grupo Ciência e Fé. Mais uma vez, pastor Cleiton Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor, os irmãos. Professor Tiago Costa. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Vamos juntos novamente, para tratar a respeito desse assunto. E muito nós conversamos no último episódio de ter uma mente firmada no Senhor Jesus. E eu até gostaria de ler um texto aqui para a gente poder iniciar essa abordagem, que a gente vai falar aqui muito também a respeito da saúde mental. Nós vamos ter uma participação de uma pesquisadora importante da área, que nós já vamos aqui falar com aqueles que estão nos acompanhando, mas o texto está em Salmos 26, verso 2 e 3, que diz assim: Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Então, a experiência do rei Davi, o salmista aqui, ele vai falar da experiência dele com o Senhor. Então ele vai falar um pouco dessa onisciência de Deus e que a sua mente ela é ocupada pela ação do Senhor. E como é importante o servo de Deus ele sentir que o Senhor está com ele. E falamos muito no nosso episódio anterior das preocupações, dos anseios, das inquietudes ao longo do dia a dia, que muitas vezes trazem conflitos na mente das pessoas, mas que nós, como servos de Deus, temos esse escape, essa alegria, que nós não estamos a salvo de problemas, de dificuldades, mas nós temos aquele que fala conosco, que é o Senhor, que nos traz a paz, que esquadrinha nossa mente, e, portanto, nós temos uma mente que é justamente firmada no Senhor. E nós glorificamos o Senhor por isso, porque dessa maneira nós podemos caminhar de acordo com a verdade, que é o que o salmista ele fala aqui. Nós caminhamos com o Senhor Jesus, que tem nos guiado. E para darmos aqui sequência a esse assunto, os pastores também trarão as suas contribuições, mas já que a gente vai falar de neurociência, vamos trazer aqui algum especialista da área. Chama Socorro, no primeiro episódio nós pedimos socorro para o Ramon Lima, o doutor em neurociência. Agora, nós vamos acionar aqui a doutora Ana Peixoto, que faz parte do grupo Ciência e Fé. A doutora Ana Peixoto, ela é pediatra, ela é ebiatra, principalmente ali na área da medicina do adolescente. Ela é psiquiatra e mestre em psicologia. Eu queria perguntar para a doutora Ana como que a neurociência ela vem sendo aplicada na saúde mental. A paz do Senhor, doutora Ana. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A pergunta de hoje é: como a neurociência é aplicada na saúde mental? Então, a neurociência é a área que estuda o funcionamento do cérebro e tem sido de extremo valor para nós, profissionais, dentro da saúde mental. Nos últimos anos, ela tem nos ajudado muito no conhecimento, no melhor entendimento dos cuidados na saúde mental. Como isso acontece na prática? Até o momento, todo o diagnóstico era baseado no autorrelato do paciente. Então, hoje, quando nós conseguimos entender mais o que está acontecendo no cérebro, através da neurociência, tem mostrado que transtornos mentais como depressão, ansiedade, transtornos de déficit de atenção, esquizofrenia, não é uma coisa que acontece por falta de força de vontade ou uma frescura do paciente. Hoje nós conseguimos entender as causas reais no cérebro, que estão relacionadas a um desequilíbrio dos neurotransmissores. Então, está relacionado a estruturas químicas do cérebro, na estrutura cerebral.
Então, por exemplo, na depressão, nós temos uma diminuição de neurotransmissores, esses neurotransmissores que são ligados à área de motivação e de prazer. Ele ajuda no diagnóstico porque hoje você, através de exames de imagem, como ressonância magnética e PET scan, você consegue avaliar a atividade cerebral em tempo real, como esse cérebro está funcionando. Então isso, através do diagnóstico, de um melhor diagnóstico, nós vamos ter uma intervenção mais precisa. Hoje, através de exames genéticos também, você consegue ver a qual antidepressivo, qual medicamento que aquele paciente responde, evitando, vamos supor, você ficar entre tentativas e erros. Você vai direto, pega o resultado do exame, já usa o medicamento apropriado e isso facilita o tempo da resposta e de restabelecimento da saúde mental do paciente. Então, a neurociência tem ajudado nesse processo de nos possibilitando escolher os melhores medicamentos para cada indivíduo, porque cada indivíduo responde de uma forma. Então, hoje, através desse diagnóstico, nós conseguimos estabelecer um tratamento e o prognóstico é muito melhor. A outra coisa também que a neurociência tem nos ajudado é nas terapias, por exemplo, nas intervenções. Hoje você tem a terapia cognitivo-comportamental, você consegue, através que a neurociência tem mostrado, avaliado, estudado os biomarcadores cerebrais. Com esse resultado, você consegue indicar uma terapia mais precisa, por exemplo, se é uma terapia cognitiva-comportamental que vai necessitar. Você tem a estimulação magnética intracraniana para aqueles casos também de depressão resistente. Então, nós podemos ver uma série de benefícios, né? Através até da neuroplasticidade que tanto tem sido falado. É como esse cérebro pode aprender melhor de uma forma mais saudável. Então, nós temos visto que essa aplicação, através dessas novas tecnologias, só benefícios. Nós temos que agradecer à ciência, à neurociência, por essa parceria imensurável na saúde mental. Lógico que nós estamos ainda muito caminho para percorrer, mas os resultados têm sido bastante satisfatórios e já trazendo muitos resultados. A paz do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vimos a doutora Ana falando sobre a saúde mental e é um grande desafio hoje da nossa sociedade, justamente a saúde mental. Com muitas informações e esse mundo tão acelerado que a gente tem, isso traz para as nossas vidas a ansiedade, né? A ansiedade de que como que as coisas vão acontecer, como é que as coisas vão, o que vai acontecer na escola, o que vai acontecer no trabalho, o que vai acontecer se eu vou passar no concurso, se eu não vou passar no concurso. Então isso vai gerando as ansiedades que são naturais. Sim. E a preocupação da ciência é justamente mitigar isso para que o homem não sofra, para que o homem não tenha uma vida mais, uma qualidade de vida maior. Mas nós também temos o nosso recurso no Senhor. Então a palavra do Senhor, ela fala em 1 Pedro 5, verso 7, fala assim, ó, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Repare que nós podemos lançar sobre o Senhor, através da nossa oração, da nossa súplica, aquilo que são os nossos anseios. Sim. E o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai dar tranquilidade, o Senhor vai nos fazer descansar na presença do Senhor, na presença dele, que é maravilhosa, porque ele é o nosso Deus provedor. Ele vai prover todas as coisas para a nossa vida. Então é lançar a nossa ansiedade em Deus. O Senhor me abençoa, cuida, e o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Muito bem. É interessante, no outro programa o pastor citou o texto de Filipenses, e eu vou citar agora o verso anterior, que ele corrobora com o que o pastor disse agora. Filipenses 4, verso 6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Eu acho que um recurso importante em situações difíceis, né, como o pastor aqui mencionou, a gente usar esse recurso que o Senhor nos dá, que é a oração. A oração que nos aproxima do Senhor. Então, quando a angústia ela vem, quando uma sensação ruim, ela vem, um sentimento ruim, ele surge, é fundamental que nós possamos lembrar desse recurso essencial para a nossa vida espiritual. Porque nós não estamos ilesos, né, de situações
repentinas que surgem para nos tirar a comunhão, tentar abalar a nossa fé. Mas o que resgata a bênção do Senhor na nossa vida é justamente a oração. Né? E aí nós não precisamos estar inquietos pelas coisas deste mundo, não nos conformando com este mundo, Sim. mas nos voltamos para o Senhor, que é aquele que tem a bênção para nos conceder. Né? Então isso é fundamental. Bom, vamos acionar aqui novamente a doutora Ana Peixoto. Doutora Ana, quais são os cuidados que a neurociência ela indica que possamos ter no nosso dia a dia para que tenhamos uma saúde mental preservada? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A pergunta agora é: cuidados diários recomendados pela neurociência para melhorar a nossa saúde mental. O primeiro cuidado é o sono. O sono precisa ser de qualidade, ser um sono reparador. Porque nós precisamos, através desse sono de qualidade, fazer uma limpeza daquelas toxinas que nos fazem mal, consolidar as nossas memórias, regular as nossas emoções. Quando nós não temos um sono de qualidade, vocês podem ver, até a nossa tomada de decisão fica influenciada. Nós temos uma área do cérebro, né? Neurônios que são responsáveis pela essa tomada de decisão. Então é importante a gente dormir bem, dormir no mínimo de 6, 7 horas por noite, fazer uma higiene do sono, evitar tela antes de dormir, procura dormir sempre no mesmo horário. Você vai ver como você vai melhorar, né, a qualidade de vida. Outra coisa é a prática de atividades físicas diárias. Você deve praticar sempre um total de 30 minutos. E essa atividade física não precisa ser necessariamente você ir para a academia. Você pode fazer uma caminhada, você pode nadar, fazer uma hidroginástica, você pode pular corda, pode dançar, pode fazer o que você quiser, contanto que dê esses 30 minutos diários, porque você vai conseguir liberar hormônios do prazer, como a dopamina, a noradrenalina. Então, é importante você fazer qualquer atividade física no total de 150 minutos por semana. Vai melhorar a sua saúde física, suas condições cardiovasculares, mas principalmente vai ter uma ação muito legal na saúde mental. Outra é a alimentação equilibrada. A associação do alimento, uma dieta balanceada com a saúde mental já está mais do que comprovada, não só pela neurociência, como também pela ciências que estudam a parte nutricional. Você fazer uma dieta mais rica em grãos, em aminoácidos, ômega 3, em probióticos, vai melhorar o seu humor. Então, o que nós temos que evitar? Alimentos ultraprocessados, né? Por quê? Porque faz uma retenção de toxinas a nível intestinal. Beba bastante água, mantenha seu intestino saudável, porque você vai sempre manter sua microbiota intestinal adequada e a sua saúde mental vai agradecer muito. O outro fator é gerenciar o estresse. E existe isso, doutora? Como é que a gente vai gerenciar o estresse? Nós sabemos que o estresse crônico, você libera o cortisol, e esse cortisol pode ter ele excessivamente no seu sangue, pode te tornar um estado de alerta constante. Então, como é que a gente faz para evitar o estresse? Atividade física, alimentação saudável, dê uma pausa durante o dia para você, tenha um tempo para você, isso é importante. Não, mas eu tenho muita coisa para fazer, mas se você parar meia horinha, não vai te atrapalhar. Ou fazer um hobby, uma atividade de lazer, faz uma palavras cruzadas, tá? Então, você vai manter também outra coisa que ajuda muito, a vida social, né? Manter relações sociais saudáveis, ligar para quem você gosta, sair com seus colegas, com seus amigos, né? Melhora a sua autoestima. As redes sociais, as conexões sociais, elas diminuem o risco de você desenvolver transtornos mentais como depressão e ansiedade. A solidão, ela é muito maléfica para a saúde mental. Então, sai com seus amigos, aqueles que têm os mesmos interesses que você tem, vai conversar, vai dar uma boa risada, né? Você não precisa ter muitos amigos, mas você precisa cuidar bem daqueles amigos que você já tem um bom relacionamento, né? Então, a paz faz muito bem para o cérebro, fortalecer sua saúde mental a curto, médio e longo prazo. Outra coisa que ajuda, por exemplo, leitura.
estudar, tudo. Você pode manter essa neuroplasticidade. Aprenda coisas novas, vai aprender um instrumento novo, fazer palavras cruzadas, evitando assim rotinas automáticas que às vezes te escravizam, te causam muito estresse. Outra coisa, ajudar o próximo, né? A autocompaixão faz muito bem, né? Tratar as pessoas com gentileza. Eu tenho um filho da acessibilidade que ele sempre diz: gentileza atrai gentileza, né? Então, tratar as pessoas bem, ser gentil, porque as pessoas vão nos responder também assim. Então, cuide-se bem, tenha uma boa saúde mental, né? E você vai ver que no final os frutos vão ser maravilhosos, né? É o fruto do Espírito Santo, né? Tá bom? A todos, o meu abraço, a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a doutora Ana pela participação. Olha, foi muito importante isso que a doutora Ana ela disse em relação a deixarmos a nossa mente ativa, os recursos que estão disponíveis para nós, que a ciência tem disponibilizado para nós, a ajuda que é necessário buscar, né? São tantas coisas. Mas nós temos comentado, até mesmo ao longo deste episódio, como é importante os recursos da graça, né? Isso que o Senhor tem colocado à nossa disposição para enfrentarmos, né, todas as dificuldades que surgirem. E um deles até mesmo é a própria palavra. A nossa comunicação com o Senhor, nós mencionamos a nossa oração, mas também uma forma de nós alcançarmos intimidade com Ele também é pela leitura da palavra, né, Pastor Cleiton? Sim, é interessante que o cuidado do Senhor com as nossas vidas, porque o Senhor, Ele prepara todas as coisas para que nós sejamos comunhão com Ele, para que nós nos aproximamos dEle, para que, como nós até comentamos, né, nós temos uma mente ativa e nós precisamos ter também a nossa vida espiritual ativa. E aqui um texto para corroborar com o que nós estamos falando, é em Apocalipse 1:3, que diz assim, ó, bem-aventurado aqui no sentido é feliz, né, da bem-aventurança é a felicidade, aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia. Então aqui o Senhor já estava dizendo assim, para que nós exercitássemos a leitura, né? E isso nos mantém ativamente como nosso cérebro e também os nossos corações, nos preparando cada dia, assim, em ter mais comunhão com o Senhor. E ele continua falando assim, e guardando as coisas que nelas estão escritas. Então é interessante que até nós estamos falando assim sobre a questão de exercitar. Então qual é o exercício? Você lê, mas não é ler e simplesmente esquecer a palavra, mas é ler e guardar, ler e estar com a mente ativa para guardar o que está escrito na palavra, que são as profecias da volta do Senhor, né? E aí ele fala assim, ó, porque o tempo está próximo. Então, no tempo que nós estamos vivendo é o tempo da volta de Jesus. Amém. Então, o que o Senhor ele quer é que nós exercitamos o quê? A leitura, a palavra, exercitamos o quê? Guardar o que o Senhor tem nos ensinado, guardar até mesmo o que o Senhor nos prometeu, que é o grande dia do Senhor, que é a volta dele, que nós estamos ansiosos, aguardando isso, e a nossa esperança, né? Muitas vezes as pessoas vivem desiludidas, sem esperança, mas nós como servo, como igreja fiel, nós temos uma esperança. Nós vamos morar com o Senhor na eternidade. Glória a Jesus. E a palavra ela vai corroborando com isso aí, né? A palavra vai falar exatamente isso, para a gente lançar aos pés do Senhor aquilo que são os nossos anseios, nossas necessidades. Então isso requer oração, requer jejum, né? Utilizar os meios de graça para manter a nossa vida espiritual sempre na dependência do Senhor. E é por isso que o salmista fala o seguinte, lança o teu cuidado, ou seja, lança aquilo que você precisa sobre o Senhor, e Ele te sustentará, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, aquele que está firme no Senhor, com a sua mente no Senhor, ele não é abalado porque o Senhor sustenta ele. Glória a Deus. É interessante, né? Eu e o pastor Tiago somos professores, né? Física e matemática, e a gente fala muito com os alunos assim, né? Você precisa exercitar. Para você aprender matemática e física, você tem que fazer o quê? Exercitar. Então você vai fazer cálculo, você vai... E é isso que o Senhor ele quer de nós, é exercitarmos, né, a nossa fé, exercitarmos buscando, exercitarmos lendo, exercitarmos assim, para que nossa mente e o nosso coração esteja ativo na presença do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Dentro disso que foi falado aqui, principalmente a respeito da palavra,
Salmos 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem as promessas do Senhor, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na própria estação, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Maravilha. Então, as promessas do Senhor na vida do servo, né, que faz uso da palavra, tenha a mente firmada no Senhor, mas também um cumprimento dessa mesma palavra na sua vida. Raízes que se estendem aos ribeiros de águas, as experiências com as manifestações do Espírito Santo, né, uma raiz que é forte, uma vida espiritual que é estruturada porque está pautada na doutrina, na palavra. E aí vem as experiências, vem os resultados, os frutos, a salvação, e em tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, as situações difíceis, o calor, ele vai estar lá presente, mas não vai faltar a bênção do Senhor, não vai faltar o cuidado do Senhor, Maravilha. de uma mente que é cuidada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Amém, queridos? Amém. Bom, nós vamos finalizar aqui neste momento mais este episódio, despedir aqui dos pastores, pastor Tiago, a paz do Senhor, Paz do Senhor, paz do Senhor a todos os irmãos. pastor Cleiton, a paz do Senhor. A paz do Senhor, os irmãos. Amém. Bom, nós chegamos ao final agora de mais um episódio que nós falamos a respeito de neurociência. Lembrando que esse episódio foi a parte 2. A parte 1 foi exibida anteriormente e você pode, se você não assistiu, você pode buscar lá na playlist do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, na playlist do Ciência e Fé. Você pode buscar lá pela Neurociência parte 1, assistir esse episódio, pode compartilhar também com seus amigos, com seus familiares e também pode interagir conosco no chat, colocando a sua dúvida, algum comentário, que é sempre importante para todos nós. Que o Senhor os abençoe, a todos a paz do Senhor Jesus.